E se eu te dissesse que a chave para criar filhos fortes não está em ser um pai perfeito, mas em estabelecer limites imperfeitos? Surpreendente, não é? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo bíblico que está transformando famílias. Como o equilíbrio entre amor e disciplina pode moldar o caráter dos seus filhos para a vida toda. Você vai descobrir por que as varas e o cajado são símbolos de compaixão, não de punição, e como construir muros de proteção que na verdade libertam. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre criação de filhos. Este não é mais um guia de paternidade. É uma revolução familiar baseada na sabedoria eterna. Você está pronto para criar filhos verdadeiramente fortes? Então, não perca nenhum segundo deste vídeo. Imagine só. Você está em casa, exausto após um longo dia de trabalho, quando seu filho de 5 anos começa a fazer uma birra daquelas. Ele grita, chora e se joga no chão. Tudo porque você disse não para mais um episódio de desenho animado antes do jantar. Nesse momento, você se pergunta, será que estou sendo muito rígido? Ou talvez eu devesse ser mais firme? Meu amigo, se você já se viu nessa situação, saiba que não está sozinho. A verdade é que encontrar o equilíbrio perfeito entre amor e disciplina é um desafio que todo pai e mãe enfrenta diariamente. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia tem a resposta para esse dilema? Pois é, meu caro, a palavra de Deus não só aborda esse assunto como nos dá diretrizes preciosas sobre como criar nossos filhos de forma amorosa e disciplinada. Vamos dar uma olhada em Provérbios 13:24 que diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Uau, isso é forte, não é? À primeira vista, pode parecer que a Bíblia está nos dizendo para sermos durões o tempo todo, mas calma lá. Vamos desembrulhar essa joia de sabedoria com calma. O que esse versículo está realmente nos ensinando é que amor e disciplina andam de mãos dadas. É como se fossem dois lados da mesma moeda. Você não pode ter um sem o outro se quiser criar filhos fortes e equilibrados. Pense comigo. Quando você ama alguém, você quer o melhor para essa pessoa, certo? E às vezes, o melhor inclui estabelecer limites e corrigir comportamentos prejudiciais. É exatamente isso que Deus faz conosco, seus filhos. Ele nos ama incondicionalmente, mas também nos disciplina quando necessário, sempre visando nosso crescimento e bem-estar. Agora, vamos dar um salto para Provérbios 22:6, que nos diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Esse versículo é como um mapa do tesouro para os pais. Ele nos lembra que a criação dos filhos é um processo de longo prazo, que requer visão, paciência e consistência. Não se trata apenas de resolver problemas imediatos, mas de moldar o caráter e os valores que nossos filhos carregarão para a vida toda. Mas como isso se traduz na prática? Bem, imagine que você está ensinando seu filho a andar de bicicleta. Você não o coloca na bicicleta e simplesmente o empurra morro abaixo, esperando que ele aprenda sozinho, certo? Isso seria negligência. Por outro lado, você também não pode segurar a bicicleta para sempre, ou ele nunca aprenderá a se equilibrar por conta própria. O que você faz é encontrar o equilíbrio. Você segura a bicicleta no início, corre ao lado dele oferecendo apoio e encorajamento, e gradualmente vai soltando conforme ele ganha confiança. Isso, meus amigos, é o amor e a disciplina em ação. E sabe o que é mais incrível? Esse princípio se aplica a praticamente todas as áreas da criação dos filhos. Seja ensinando valores morais, hábitos de estudo, ou mesmo tarefas domésticas. O segredo está em oferecer apoio amoroso enquanto estabelecemos expectativas claras e consequências consistentes. É como o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Tudo bem, isso soa ótimo na teoria, mas como faço isso quando meu filho está tendo um ataque de raiva no meio do supermercado? Ótima pergunta. A resposta está em preparação e prática. Assim como um atleta treina diariamente para estar pronto para a grande competição, nós, como pais,
Precisamos cultivar diariamente o equilíbrio entre amor e disciplina em nossas interações com nossos filhos. Que tal começarmos com algo simples? Experimente estabelecer uma rotina diária de tempo de qualidade com seu filho. Pode ser ler uma história juntos antes de dormir, ou ter uma conversa especial durante o jantar. Nesses momentos, foque em demonstrar amor incondicional. Escute seu filho, ria com ele. Mostre que você se importa com seus pensamentos e sentimentos. Ao mesmo tempo, use esses momentos para reforçar valores importantes e expectativas de comportamento. E quando chegar a hora de disciplinar, lembre-se, disciplina não é sinônimo de punição. A palavra disciplina vem do latim disciplina, que significa instrução ou conhecimento. Então, quando seu filho se comporta mal, veja isso como uma oportunidade de ensino. Explique calmamente por que o comportamento não é aceitável, quais são as consequências e como ele pode fazer melhor da próxima vez. E aqui está a parte crucial. Faça isso com amor. Mostre que, mesmo quando você está desapontado com o comportamento dele, seu amor nunca diminui. Um exemplo prático. Digamos que seu filho mentiu sobre ter feito a lição de casa. Em vez de apenas puni-lo, sente-se com ele e explique por que a honestidade é importante. Compartilhe uma história de quando você era criança e aprendeu sobre a importância da verdade. Estabeleça uma consequência apropriada, como perder o tempo de TV naquele dia. Mas também ofereça uma chance de redenção, como fazer a lição de casa juntos. Dessa forma, você está disciplinando com amor, ensinando uma lição valiosa e fortalecendo seu relacionamento ao mesmo tempo. Lembre-se, meu amigo, que assim como Deus é paciente conosco, devemos ser pacientes com nossos filhos. O equilíbrio entre amor e disciplina não é algo que alcançamos da noite para o dia. É uma jornada, um processo de aprendizado contínuo, tanto para os pais quanto para os filhos. Haverá dias em que você se sentirá um fracasso total, e outros em que você se surpreenderá com sua própria sabedoria. O importante é persistir, sempre buscando orientação na palavra de Deus e confiando que Ele, o Pai perfeito, nos guiará nessa incrível aventura que é a criação dos filhos. E sabe de uma coisa? Essa jornada de equilíbrio entre amor e disciplina não apenas molda o caráter dos nossos filhos, mas também o nosso. Cada desafio que enfrentamos, cada momento de paciência que exercitamos, cada demonstração de amor incondicional que oferecemos, nos torna mais parecidos com nosso Pai Celestial. É uma transformação mútua, uma dança sagrada entre gerações que ecoa a própria natureza de Deus. Mas e quanto aos limites? Como estabelecê-los de forma amorosa e eficaz? Bem, meu amigo, isso nos leva ao nosso próximo tópico, onde vamos explorar como os próprios limites de Deus podem servir de modelo para nós. Pais, prepare-se para uma jornada fascinante através das Escrituras, onde descobriremos como o Criador do Universo nos ensina a criar um ambiente seguro e nutritivo para nossos pequenos. Você já parou para pensar que o próprio Deus, o Criador do Universo, estabelece limites? Pois é, meu amigo, essa é uma verdade poderosa que muitas vezes passa despercebida. Vamos voltar ao início de tudo, ao Jardim do Éden. Em Gênesis 2, 16 e 17, encontramos algo fascinante. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Uau! Logo ali, no paraíso perfeito, Deus estabelece um limite. Mas por quê? Será que Deus queria privar Adão e Eva de algo bom? Absolutamente não. Esse limite era um ato de amor puro, uma proteção contra algo que Deus sabia que seria prejudicial para suas amadas criaturas. E não é exatamente isso que fazemos como pais quando estabelecemos limites para nossos filhos. Pense naquela vez em que você disse ao seu filho de 3 anos para não tocar no fogão quente. Você não estava sendo um estraga-prazeres, estava? Claro que não. Você estava protegendo o seu filho de uma experiência dolorosa e potencialmente perigosa. Da mesma forma, quando Deus estabeleceu aquele limite no Éden, Ele estava protegendo Adão e Eva. Mas veja bem,
há algo ainda mais profundo aqui. Deus não apenas estabeleceu um limite, mas também deu a Adão e Eva liberdade de escolha. Ele não os forçou a obedecer, mas lhes deu a opção de confiar nele e em sua palavra. E não é exatamente isso que queremos para nossos filhos? Queremos que eles aprendam a fazer escolhas sábias, não por medo de punição, mas por confiança em nossa orientação e amor. Agora, vamos dar um salto para o Novo Testamento. Jesus, o próprio Deus encarnado, nos dá um exemplo perfeito de como os limites divinos funcionam. Em João 8,36, ele diz: "Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." Parece contraditório, não é? Como podemos ser livres se estamos seguindo os limites de alguém? Mas é exatamente aí que está a beleza da coisa. Os limites de Deus não são prisões, são fronteiras de liberdade. Eles nos protegem do caos e da destruição que o pecado traz, permitindo que floresçamos dentro do espaço seguro que Ele criou para nós. É como um playground cercado em um parque movimentado. As cercas não estão lá para prender as crianças, mas para dar-lhes liberdade de brincar sem medo de correr para a rua ou se perder. Então, como podemos aplicar esse modelo divino em nossa própria criação de filhos? Bem, comecemos com algo fundamental: a consistência. Deus é imutável em sua natureza e em seus princípios. Malaquias 3,6 nos diz: "Eu, o Senhor, não mudo." Essa consistência divina nos dá segurança e confiança. Da mesma forma, nossos filhos precisam de consistência em nossas regras e limites. Imagine que você diz ao seu filho que ele não pode comer doces antes do jantar. Mas então, um dia você está cansado e cede aos pedidos dele. O que você acha que vai acontecer no dia seguinte? Exato, ele vai tentar de novo, e de novo, e de novo. A inconsistência cria confusão e insegurança. Por outro lado, quando somos consistentes, nossos filhos aprendem a confiar em nossas palavras e a respeitar os limites estabelecidos. Outro aspecto crucial do modelo divino de limites é a graça. Deus estabelece limites claros, mas também oferece perdão e restauração quando falhamos. Lembre-se da história do filho pródigo em Lucas 15. O pai estabeleceu limites. O filho mais novo não deveria desperdiçar sua herança, mas quando o filho retornou arrependido, o pai o recebeu de braços abertos. Como pais, podemos refletir essa graça divina. Quando nossos filhos quebram as regras, e eles vão quebrar, acredite, podemos oferecer consequências com amor, sempre deixando claro que nosso amor por eles não diminui. Podemos dizer algo como: "Estou desapontado com sua escolha de mentir sobre a lição de casa, e haverá consequências. Mas quero que você saiba que eu te amo incondicionalmente, e estou aqui para te ajudar a fazer escolhas melhores no futuro." Agora, vamos falar sobre algo que muitos pais temem: dizer não. Na nossa cultura atual, há uma pressão enorme para sermos amigos dos nossos filhos, para sempre dizer sim aos seus desejos. Mas lembre-se, Deus, em sua infinita sabedoria e amor, às vezes diz não para nós. E Ele faz isso porque sabe o que é melhor para nós no longo prazo. Da próxima vez que você se sentir culpado por dizer não ao seu filho, lembre-se disso. Você está seguindo o exemplo do Pai Celestial. Você está ensinando seu filho que nem sempre podemos ter tudo o que queremos, e que às vezes o não é um presente disfarçado. Um exemplo prático: seu filho adolescente quer ir a uma festa onde você sabe que haverá álcool. Dizer não pode parecer cruel no momento, mas você está protegendo seu filho de potenciais perigos e ensinando-o sobre responsabilidade. Use essa oportunidade para ter uma conversa franca sobre seus valores familiares e por que você toma essas decisões. Outra lição valiosa que podemos aprender do modelo divino de limites é a importância de explicar o porquê por trás das regras. Deus não apenas dá comandos arbitrários. Ele frequentemente explica suas razões. Por exemplo, quando Deus dá as leis dietéticas aos israelitas em Levítico, Ele explica que é para mantê-los separados como um povo santo. Da mesma forma, quando estabelecemos limites para nossos filhos, devemos explicar o raciocínio por trás deles.
Isso não apenas ajuda nossos filhos a entender e respeitar as regras, mas também os ensina a pensar criticamente sobre as consequências de suas ações. Por exemplo, em vez de simplesmente dizer, não pode usar o celular durante o jantar, explique. O jantar é um momento importante para a nossa família se conectar e conversar. Usar o celular nos distrai dessa conexão importante. Isso ajuda seu filho a entender que o limite não é arbitrário, mas tem um propósito significativo. E aqui está uma verdade poderosa. Quanto mais consistentes e amorosos formos em estabelecer e manter limites, mais nossos filhos se sentirão seguros para explorar e crescer dentro desses limites. É como uma planta que cresce melhor quando tem um suporte para se apoiar. Nossos limites são esse suporte, permitindo que nossos filhos cresçam fortes e retos. Lembre-se, estabelecer limites não é sobre controle, é sobre amor. É sobre criar um ambiente onde nossos filhos possam florescer, aprender, cometer erros em segurança e, ultimamente, se tornar as pessoas que Deus os criou para ser. E sabe o que é mais incrível? À medida que modelamos nossa criação de filhos nos limites amorosos de Deus, não apenas estamos beneficiando nossos filhos, mas também estamos crescendo. Estamos aprendendo paciência, consistência, amor incondicional, todas as qualidades que refletem o caráter de nosso Pai Celestial. Mas, e quando chega a hora de corrigir? Como podemos disciplinar nossos filhos de uma maneira que reflita o amor e a compaixão de Deus? Bem, meu amigo, isso nos leva ao nosso próximo tópico, onde vamos explorar o fascinante conceito da vara e do cajado, mencionado no Salmo 23. Prepare-se para descobrir como a correção pode ser um dos atos mais profundos de amor que podemos oferecer aos nossos filhos. Quem nunca ouviu falar do Salmo 23? É provavelmente um dos textos mais conhecidos e amados da Bíblia. Mas hoje, meu amigo, vamos olhar para ele com uma nova perspectiva. Vamos focar especialmente no versículo 4 que diz: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Agora, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com criar filhos? Bem, meu caro, tudo. Essa imagem do pastor com sua vara e seu cajado é uma metáfora poderosa para entendermos como Deus nos guia e corrige, e, consequentemente, como devemos guiar e corrigir nossos filhos. Vamos desembrulhar isso um pouco. Na antiguidade, e ainda hoje em algumas partes do mundo, os pastores usavam a vara e o cajado como ferramentas essenciais. O cajado, com sua ponta curva, era usado para guiar as ovelhas gentilmente, puxá-las de volta quando se desviavam e oferecer apoio quando necessário. A vara, por outro lado, era uma arma de proteção contra predadores. Percebe a beleza disso? O pastor usa ambas as ferramentas não para machucar as ovelhas, mas para protegê-las e guiá-las. É exatamente assim que Deus age conosco, e é assim que somos chamados a agir com nossos filhos. Quando corrigimos nossos filhos, não estamos punindo por punir. Estamos guiando-os de volta ao caminho certo, protegendo-os de perigos que eles ainda não conseguem ver completamente. É um ato de amor profundo e sacrificial. Agora, deixe-me ser bem claro aqui. Isso não é uma licença para abuso físico ou emocional. Longe disso. A correção bíblica é sempre motivada pelo amor, não pela raiva ou frustração. Como diz Provérbios 3:12, pois o Senhor corrige quem ama, assim como o pai corrige o filho de quem deseja o bem. Então, como podemos aplicar esse princípio da vara e do cajado na criação dos nossos filhos? Bem, vamos começar com o cajado, a orientação gentil e o apoio constante. Imagine que seu filho de 10 anos está lutando com matemática. Ele odeia fazer a lição de casa e frequentemente tenta escapar dela. Como pais, poderíamos simplesmente forçá-lo a sentar e fazer os exercícios, ameaçando com punições se ele não obedecer. Mas isso seria usar apenas a vara, não é? Em vez disso, que tal usarmos o cajado? Poderíamos sentar com ele, entender suas dificuldades e criar um plano de estudo juntos. Talvez possamos transformar a matemática em um jogo, ou relacioná-la com algo que ele ama, como esportes ou videogames. Estamos guiando gentilmente,
oferecendo apoio, mas ainda mantendo a expectativa de que ele faça o trabalho. Agora, e quanto à vara? Bem, a vara entra em cena quando precisamos proteger nossos filhos de perigos reais ou potenciais. Isso pode significar estabelecer consequências claras para comportamentos inaceitáveis. Por exemplo, digamos que seu filho adolescente quebrou o toque de recolher repetidamente. Aqui, usar a vara poderia significar retirar privilégios, como o uso do carro ou do celular por um período. A chave é que essas consequências sejam aplicadas com amor, explicando claramente por que elas são necessárias e como elas estão ligadas às escolhas do adolescente. Um estudo realizado pela Universidade de New Hampshire descobriu que crianças cujos pais usavam uma abordagem de disciplina positiva, que combina limites firmes com apoio emocional, tinham menos problemas de comportamento e melhor desempenho acadêmico do que aquelas criadas com estilos mais punitivos ou permissivos. Isso não é incrível? A ciência está confirmando o que a Bíblia nos ensina há milênios. Mas vamos ser honestos, corrigir nossos filhos não é fácil. Muitas vezes é doloroso para nós também. Ninguém gosta de ver seu filho triste ou frustrado. No entanto, é crucial lembrar que a correção amorosa é um investimento no futuro do nosso filho. Como diz Hebreus 12:11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Que promessa poderosa! Agora, você pode estar pensando, tudo bem, entendi a teoria, mas como faço isso na prática? Ótima pergunta. Aqui estão algumas dicas práticas para corrigir com compaixão. Mantenha-se calmo. Antes de corrigir seu filho, respire fundo e acalme-se. A correção eficaz vem de um lugar de amor, não de raiva. Conecte-se antes de corrigir. Faça contato visual, toque gentilmente seu filho, se apropriado, e assegure-o de seu amor antes de abordar o problema. Seja claro e específico. Explique exatamente qual comportamento foi inaceitável e por quê. Ofereça alternativas. Não apenas diga o que não fazer, mas ensine o que fazer em vez disso. Use consequências naturais quando possível. Por exemplo, se seu filho se recusa a usar um casaco, deixe-o sentir frio, desde que não seja perigoso, claro. Seja consistente. As regras e consequências devem ser aplicadas de forma consistente para serem eficazes. Elogie o bom comportamento. Não se esqueça de notar e elogiar quando seu filho faz a coisa certa. Peça perdão quando errar. Sim, nós, pais, também cometemos erros. Mostrar humildade e pedir perdão ensina uma lição poderosa. Lembre-se, o objetivo da correção não é fazer nossos filhos se sentirem mal, mas ajudá-los a crescer e se tornar pessoas melhores. É como podar uma planta. Pode parecer duro no momento, mas é essencial para um crescimento saudável. E aqui está uma verdade que muitos pais esquecem. A correção não é apenas sobre mudar o comportamento do nosso filho, mas também sobre moldar seu coração. Queremos que nossos filhos façam a coisa certa, não porque têm medo de punição, mas porque entendem o valor de fazer o bem. Isso me lembra de uma história que ouvi de um pai sábio. Seu filho de 7 anos tinha o hábito de mentir para evitar problemas. Em vez de apenas punir o menino cada vez que mentia, o pai decidiu ter uma conversa profunda. Ele explicou como a mentira machuca os relacionamentos e destrói a confiança. Então, ele compartilhou uma história de quando ele mesmo mentiu quando criança e as consequências que enfrentou. Finalmente, ele e o filho fizeram um pacto de sempre dizer a verdade um ao outro, não importa o quão difícil fosse. Sabe o que aconteceu? O menino ainda lutou com a mentira por um tempo, mas sempre que era tentado a mentir, lembrava-se daquela conversa com o pai. Aos poucos, ele começou a valorizar a honestidade não por medo de punição, mas porque entendia seu valor intrínseco. Essa, meus amigos, é a essência da correção com compaixão. Não se trata apenas de mudar comportamentos externos, mas de moldar o caráter, de plantar sementes de virtude que crescerão e darão frutos ao longo da vida. E sabe o que é mais incrível? À medida que praticamos essa correção compassiva, estamos refletindo o caráter de Deus para nossos filhos. Estamos mostrando-lhes um vislumbre do amor incondicional e da graça que nosso Pai Celestial tem por nós.
Mas e quanto a criar um ambiente onde nossos filhos possam florescer, onde se sintam seguros para explorar, errar e crescer? Como podemos estabelecer limites que não sufoquem, mas libertem? Bem, meu amigo, isso nos leva ao nosso próximo tópico, onde vamos explorar como construir muros de proteção, que na verdade são portais para a liberdade. Prepare-se para uma jornada fascinante através da história de Neemias e como ela se aplica à criação dos nossos filhos hoje. Imagine-se na antiga Jerusalém, por volta de 445 a.C. A cidade está em ruínas, seus muros derrubados, suas portas queimadas. É neste cenário que encontramos Neemias, um homem com uma missão: reconstruir os muros de Jerusalém. Mas por que isso é tão importante? E o que isso tem a ver com a criação dos nossos filhos? Bem, meu amigo, prepare-se para uma revelação que pode transformar a maneira como você vê os limites na educação dos seus filhos. Os muros de uma cidade antiga não eram prisões, eram proteção. Eles permitiam que a vida florescesse dentro deles, que o comércio prosperasse, que as famílias crescessem em segurança. Da mesma forma, os limites que estabelecemos para nossos filhos não são prisões, mas sim estruturas de proteção que lhes permitem crescer e se desenvolver com segurança. Neemias enfrentou oposição feroz enquanto reconstruía os muros. Em Neemias 4, 17 e 18, lemos: os que transportavam materiais faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia sua espada presa à cintura enquanto construía. Isso não lhe lembra a tarefa de criar filhos? Estamos constantemente construindo e protegendo ao mesmo tempo. Agora, vamos trazer isso para os dias de hoje. Imagine que os muros que construímos para nossos filhos são compostos de valores, princípios e hábitos saudáveis. Cada tijolo que colocamos é uma lição de vida, um limite estabelecido com amor, uma expectativa clara comunicada com graça. Por exemplo, estabelecer um horário para dormir pode parecer restritivo para uma criança. Mas esse muro, na verdade, protege o sono adequado da criança, essencial para seu desenvolvimento físico e cognitivo. Um estudo publicado no Journal of Pediatrics mostrou que crianças com horários de sono consistentes têm melhor desempenho acadêmico e menos problemas de comportamento. Viu só? O que parece uma restrição é, na verdade, uma libertação para o crescimento saudável. Outro exemplo: limitar o tempo de tela. Num mundo dominado pela tecnologia, isso pode parecer uma batalha perdida. Mas pesquisas mostram que crianças com menos tempo de tela têm melhor desenvolvimento da linguagem, habilidades sociais mais fortes e são mais criativas. Ao estabelecer esse limite, você está na verdade abrindo as portas para um mundo de exploração e criatividade fora das telas. Mas aqui está o segredo. Assim como Neemias não construiu os muros sozinho, não podemos construir esses limites sem a participação ativa dos nossos filhos. Envolva-os no processo. Explique o porquê por trás de cada regra, ouça suas preocupações e esteja aberto para ajustar quando necessário. Por exemplo, em vez de simplesmente impor um horário para dormir, que tal ter uma conversa sobre a importância do sono? Mostre a seu filho como o sono afeta seu humor, sua capacidade de aprender e até mesmo seu crescimento físico. Então, trabalhem juntos para estabelecer uma rotina noturna que funcione para todos. Lembre-se, o objetivo não é controlar nossos filhos, mas equipá-los para eventualmente se autocontrolarem. É como ensinar alguém a andar de bicicleta. No início, você segura firme, depois vai soltando aos poucos, até que finalmente eles pedalam sozinhos. Nossos limites são as rodinhas de treinamento, que permitem que nossos filhos ganhem confiança e habilidade para navegar no mundo. E aqui está uma verdade poderosa. Quanto mais seguros nossos filhos se sentem dentro dos limites que estabelecemos, mais confiantes eles se tornam para explorar e crescer. É como uma criança num playground. Se há uma cerca ao redor, ela se sente segura para brincar livremente. Sem a cerca, ela pode ficar ansiosa e hesitante. O psicólogo infantil, Dr. Kevin Leman, diz: crianças prosperam com limites claros e consistentes. Eles lhes dão um senso de segurança e previsibilidade
em um mundo muitas vezes caótico. Não é incrível como a sabedoria moderna ecoa o que a Bíblia nos ensina há milênios? Mas vamos ser honestos, manter esses muros não é fácil. Assim como Neemias enfrentou oposição, nós também enfrentaremos. Às vezes, a oposição virá dos próprios filhos, testando os limites. Outras vezes, virá da sociedade, que pode ter valores diferentes dos nossos. E às vezes, a oposição virá de dentro de nós mesmos, quando estivermos cansados e tentados a ceder. Nesses momentos, lembre-se do propósito maior. Você não está apenas estabelecendo regras, você está moldando o caráter, cultivando virtudes, preparando seus filhos para uma vida de liberdade e responsabilidade. Uma história real ilustra bem isso. Conheço uma família que estabeleceu a regra de jantar juntos todas as noites, sem telefones ou TV. No início, houve resistência, especialmente dos adolescentes. Mas eles persistiram. Anos depois, esses mesmos adolescentes, agora adultos, falam sobre como aqueles jantares em família foram fundamentais para manter a família unida e para seu desenvolvimento pessoal. O que parecia um limite restritivo tornou-se uma fonte de força e conexão. Aqui estão algumas dicas práticas para construir muros de proteção eficazes. Seja claro e consistente. Estabeleça regras claras e aplique-as consistentemente. Explique o porquê. Ajude seus filhos a entender a razão por trás de cada limite. Seja flexível quando apropriado. À medida que seus filhos crescem e demonstram responsabilidade, esteja aberto para ajustar os limites. Modele o comportamento que você espera. Seus filhos aprenderão mais com suas ações do que com suas palavras. Celebre o crescimento. Reconheça quando seus filhos respeitam os limites e demonstram maturidade. Esteja presente. Os limites são mais eficazes quando acompanhados de presença e envolvimento parental ativo. Use consequências naturais. Quando possível, deixe que as consequências naturais das ações ensinem lições importantes. Lembre-se, o objetivo final desses muros não é conter, mas liberar. Estamos preparando nossos filhos para voar, não para ficar no ninho para sempre. Como diz Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. À medida que construímos esses muros de proteção, estamos na verdade construindo pontes para o futuro. Estamos equipando nossos filhos com as ferramentas que eles precisarão para navegar no mundo com confiança, integridade e propósito. E sabe o que é mais incrível? Ao fazermos isso, estamos refletindo o amor de Deus por nós. Assim como Ele estabelece limites para nos proteger e nos guiar, nós fazemos o mesmo por nossos filhos. É um ciclo belo e sagrado de amor e orientação. Mas como podemos garantir que nossos limites sejam verdadeiramente libertadores e não opressivos? Como podemos infundir nossa disciplina com as qualidades do próprio caráter de Deus? Bem, meu amigo, isso nos leva ao nosso próximo tópico, onde vamos explorar como o fruto do Espírito pode transformar nossa abordagem à disciplina familiar. Prepare-se para uma jornada fascinante através de Gálatas 5 e como ela pode revolucionar a maneira como criamos nossos filhos. Imagine uma árvore frutífera no auge da estação. Seus galhos estão carregados de frutos maduros e suculentos, prontos para serem colhidos. Essa imagem não é apenas bela, mas também profundamente significativa quando pensamos na criação dos nossos filhos. Em Gálatas 5:22-23, o apóstolo Paulo nos apresenta uma lista de qualidades que ele chama de fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com disciplina familiar? Bem, meu amigo, tudo. Essas qualidades não são apenas ideais abstratos, mas ferramentas práticas e poderosas que podem transformar completamente nossa abordagem à criação dos filhos. Vamos desembrulhar isso, começando com o amor. O amor é a fundação de toda disciplina eficaz. Quando disciplinamos por amor, e não por raiva ou frustração, nossos filhos sentem a diferença. Um estudo publicado no Journal of Family Psychology mostrou que crianças que percebem a disciplina de seus pais como motivada pelo amor
tem melhor ajuste emocional e comportamental. Pense nisso. Quando você corrige seu filho, você está fazendo isso porque está irritado ou porque realmente se importa com o desenvolvimento do caráter dele? A diferença pode parecer sutil, mas é crucial. O amor nos leva a disciplinar com o bem-estar futuro da criança em mente, não apenas para controlar o comportamento imediato. Agora, vamos falar sobre a alegria. Parece estranho mencionar alegria no contexto de disciplina, não é? Mas a alegria é essencial. Quando abordamos a criação dos filhos com uma atitude de alegria, mesmo nos momentos difíceis, estamos ensinando nossos filhos a enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva positiva. Já a paz é fundamental para criar um ambiente familiar onde a disciplina possa florescer. Um lar cheio de gritos e tensão constante não é propício para o crescimento saudável. Como diz o provérbio chinês, se há luz no coração, haverá beleza na pessoa. Se há beleza na pessoa, haverá harmonia no lar. E que tal a paciência? Oh, meu amigo, se há uma qualidade que os pais precisam em abundância, é a paciência. Lembre-se, o desenvolvimento do caráter é um processo longo. Não podemos esperar que nossos filhos aprendam tudo de uma vez. Como diz Eclesiastes 3:1, há um tempo para tudo e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso inclui o tempo de crescimento e aprendizado dos nossos filhos. A amabilidade e a bondade andam de mãos dadas na criação dos filhos. Elas nos lembram de tratar nossos filhos com respeito, mesmo quando estamos corrigindo-os. Um estudo da Universidade de Michigan descobriu que pais que praticam disciplina positiva, que combina firmeza com bondade, têm filhos com melhor autorregulação emocional e comportamental. A fidelidade na criação dos filhos se manifesta através da consistência. Quando somos consistentes em nossas regras e consequências, estamos criando um ambiente previsível e seguro para nossos filhos. Isso não significa rigidez, mas sim confiabilidade. A mansidão, muitas vezes mal compreendida, não é fraqueza, mas força sob controle. Na criação dos filhos, a mansidão nos permite disciplinar sem esmagar o espírito da criança. É a habilidade de corrigir com gentileza, de guiar sem dominar. Por fim, o domínio próprio. Talvez esta seja a qualidade mais crucial de todas quando se trata de disciplina. Afinal, como podemos esperar ensinar autocontrole aos nossos filhos se nós mesmos não o praticamos? O domínio próprio nos permite responder, em vez de reagir, aos desafios da paternidade. Agora, você pode estar pensando, isso tudo soa maravilhoso, mas como posso aplicar isso na prática? Ótima pergunta. Vamos explorar alguns exemplos concretos de como cada aspecto do fruto do Espírito pode se manifestar na disciplina familiar. Amor. Quando seu filho faz algo errado, comece reafirmando seu amor antes de abordar o problema. Filho, eu te amo muito, e é por isso que precisamos conversar sobre o que aconteceu. Alegria. Celebre os pequenos progressos. Se seu filho tem lutado com a honestidade e finalmente conta a verdade, mesmo que seja sobre algo que ele fez de errado, reconheça isso com alegria. Paz. Crie um cantinho da paz em casa, onde você e seus filhos possam ir para se acalmar quando as emoções estiverem à flor da pele. Paciência. Quando seu filho está tendo dificuldade em aprender algo novo, respire fundo e diga: tudo bem, vamos tentar de novo. Eu sei que você consegue. Amabilidade. Use um tom de voz gentil, mesmo quando estiver corrigindo. A maneira como dizemos as coisas é tão importante quanto o que dizemos. Bondade. Pratique a disciplina restaurativa. Quando seu filho faz algo errado, ajude-o a pensar em maneiras de corrigir a situação. Fidelidade. Mantenha suas promessas, tanto as de recompensas quanto as de consequências. Isso ensina confiabilidade. Mansidão. Quando seu filho está tendo um ataque de raiva, abaixe-se ao nível dele, fale suavemente e ofereça um abraço. Às vezes, a conexão é mais poderosa que a correção. Domínio próprio. Quando você sentir que está prestes a perder a paciência, faça uma pausa. Diga: mamãe, papai precisa de um momento para se acalmar. Vamos conversar sobre isso em 5 minutos. Lembre-se,
Incorporar o fruto do Espírito na disciplina familiar não é sobre perfeição, mas sobre progresso. É um processo de crescimento tanto para os pais quanto para os filhos. Uma história real ilustra bem isso. Conheço uma mãe que estava tendo dificuldades com seu filho adolescente rebelde. Em vez de reagir com raiva às provocações dele, ela decidiu praticar conscientemente o fruto do Espírito. Ela respondeu com amor consistente, paciência inabalável e bondade intencional. No início, parecia não fazer diferença, mas com o tempo, a atitude do filho começou a mudar. Anos depois, o filho, agora adulto, compartilhou que foi a resposta consistente e amorosa de sua mãe que o fez repensar suas escolhas e mudar de rumo. O psicólogo Dr. John Gottman, em sua pesquisa sobre famílias, descobriu que pais que praticam o que ele chama de disciplina emocional, que se alinha muito com o fruto do Espírito, têm filhos que são mais resilientes, emocionalmente inteligentes e bem-sucedidos na vida. Ao incorporar o fruto do Espírito em nossa abordagem à disciplina, estamos fazendo mais do que apenas controlar o comportamento. Estamos moldando o caráter, nutrindo o espírito e preparando nossos filhos para uma vida de maturidade emocional e espiritual. E sabe o que é mais incrível? À medida que praticamos essas qualidades, nós mesmos crescemos. A criação dos filhos se torna uma jornada de refinamento mútuo, onde pais e filhos são transformados pelo poder do amor divino. Mas e quando as coisas dão errado? E quando nossos filhos cometem erros sérios, ou nós, como pais, falhamos? Como podemos navegar por essas águas turbulentas, sem perder de vista o amor e a graça que estão no coração da criação cristã dos filhos? Bem, meu amigo, isso nos leva ao nosso próximo e último tópico, onde vamos explorar o poder transformador do perdão na família. Prepare-se para uma jornada emocionante através da parábola do filho pródigo e como ela pode revolucionar nossas relações familiares. Imagine uma cena. Um jovem, coberto de sujeira e vergonha, caminhando lentamente pela estrada empoeirada em direção à casa de seu pai. Ele ensaia mentalmente seu discurso de arrependimento, esperando, no mínimo, ser aceito como servo. Mas então, à distância, ele vê uma figura correndo em sua direção. É seu pai, com os braços abertos, lágrimas nos olhos, pronto para abraçá-lo e restaurá-lo à posição de filho. Esta cena, retirada da parábola do filho pródigo em Lucas 15, 11 e 32, é uma das mais poderosas ilustrações do amor incondicional e do perdão que temos nas Escrituras. E meu amigo, ela tem muito a nos ensinar sobre como equilibrar limites e perdão na criação dos nossos filhos. Vamos desembrulhar isso, começando com os limites. Note que o pai na parábola permitiu que o filho partisse com sua herança. Ele não impediu o filho de fazer suas próprias escolhas, mesmo sabendo que poderiam ser prejudiciais. Isso nos ensina que parte de amar nossos filhos é permitir que eles enfrentem as consequências de suas ações. Dr. Henry Cloud, psicólogo e autor do livro Limites, diz: os limites definem quem somos e quem não somos. Quando estabelecemos limites claros para nossos filhos, estamos na verdade ajudando-os a desenvolver um senso saudável de identidade e responsabilidade. Mas aqui está o ponto crucial. Os limites, por si só, não são suficientes. Eles precisam ser equilibrados com graça e perdão. É aqui que a segunda parte da parábola entra em cena. Quando o filho retorna, o pai não o repreende nem o faz passar por um período probatório. Ele o recebe de braços abertos, restaurando-o imediatamente à posição de filho. Isso é perdão em ação. É uma imagem poderosa de como Deus nos perdoa e uma diretriz para como devemos perdoar nossos filhos. Agora, você pode estar pensando, mas se eu sempre perdoar, meus filhos não vão aprender a respeitar os limites. É uma preocupação válida, mas lembre-se, perdão não é o mesmo que ausência de consequências. O filho pródigo ainda teve que lidar com as consequências de suas ações. Ele perdeu sua herança e experimentou dificuldades. O perdão do pai não apagou essas consequências, mas ofereceu uma chance de recomeço. Dr. John Townsend, outro especialista em limites, diz: o perdão restaura o relacionamento, mas não remove necessariamente as consequências. Esta é uma distinção crucial que precisamos ensinar aos nossos filhos.
Vamos ver como isso pode funcionar na prática. Imagine que seu filho adolescente pegou o carro sem permissão e causou um pequeno acidente. A abordagem equilibrada seria algo assim: estabeleça as consequências. Você não poderá usar o carro por um mês e terá que trabalhar para pagar o conserto. Ofereça perdão. Estou desapontado com sua escolha, mas eu te amo e te perdoo. Isso não muda o fato de que você é meu filho e eu estou aqui para você. Use como oportunidade de aprendizado. Vamos conversar sobre como você poderia ter lidado com essa situação de forma diferente. Esta abordagem mantém os limites intactos, oferece perdão e usa a situação como uma oportunidade de crescimento. O psicólogo Dr. Ross Campbell, em seu livro Como Realmente Amar Seu Filho Adolescente, enfatiza a importância de manter o tanque emocional dos nossos filhos cheio, especialmente quando estamos disciplinando. Ele argumenta que quando nossos filhos se sentem verdadeiramente amados e perdoados, eles são mais propensos a aceitar e aprender com a disciplina. Uma história real ilustra bem esse princípio. Conheço um pai cujo filho adolescente foi pego roubando em uma loja. A resposta inicial do pai foi de raiva e decepção. Mas depois de se acalmar, ele decidiu abordar a situação com uma mistura de limites firmes e amor incondicional. Ele fez o filho devolver o item e se desculpar com o gerente da loja. Também estabeleceu consequências em casa. O filho teria que fazer trabalho voluntário por um mês. Mas ao mesmo tempo, o pai deixou claro que seu amor não havia mudado. Ele passou tempo extra com o filho, ouvindo suas lutas e medos. Anos depois, o filho, agora adulto, compartilhou que foi a combinação de disciplina firme e amor incondicional de seu pai que o ajudou a mudar de rumo. A lição que ele aprendeu não foi apenas roubar é errado, mas eu sou amado, perdoado e capaz de fazer escolhas melhores. Aqui estão algumas dicas práticas para equilibrar limites e perdão em sua família. Estabeleça expectativas claras. Certifique-se de que seus filhos entendam as regras e as consequências de quebrá-las. Seja consistente. Aplique as consequências de forma consistente, mas com amor. Ofereça perdão rapidamente. Não deixe que a raiva ou a decepção atrasem seu perdão. Separe o comportamento da identidade. Deixe claro que você desaprova o comportamento, não a pessoa. Use linguagem restaurativa. Em vez de dizer, você é mau, diga, o que você fez foi errado, mas você pode fazer melhor. Modele o perdão. Peça perdão quando você errar. Isso ensina humildade e responsabilidade. Crie um ritual de restauração. Após disciplinar, tenha um momento especial para reafirmar seu amor e conexão. Lembre-se, o objetivo final não é apenas corrigir o comportamento, mas moldar o caráter. Queremos que nossos filhos internalizem não apenas as regras, mas os valores por trás delas. O teólogo Dietrich Bonhoeffer uma vez disse: o teste final do poder moral de uma sociedade é o tipo de mundo que ela deixa para suas crianças. Eu acredito que o mesmo pode ser dito sobre famílias. O equilíbrio entre limites e perdão que estabelecemos em nossas casas molda não apenas o caráter dos nossos filhos, mas o futuro da nossa sociedade. À medida que praticamos esse equilíbrio delicado, estamos refletindo o coração do nosso Pai Celestial. Assim como Ele estabelece limites para nos proteger e nos oferece perdão quando falhamos, somos chamados a fazer o mesmo com nossos filhos. E aqui está uma verdade poderosa. Ao praticar o perdão em nossas famílias, não estamos apenas beneficiando nossos filhos. Estamos criando um ambiente de graça que nos transforma a todos. Como diz Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meu amigo, a jornada de criar filhos com amor, disciplina e perdão não é fácil. Haverá dias em que você se sentirá como um fracasso total. Outros em que você se surpreenderá com sua própria sabedoria e paciência. Mas lembre-se, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada erro, uma chance de demonstrar graça. Cada vitória, uma razão para celebrar. Ao equilibrar limites e perdão, você está criando um lar onde seus filhos podem falhar com segurança, aprender com seus erros e crescer em caráter e sabedoria. Você está plantando sementes de amor,
respeito e integridade que continuarão a dar frutos muito depois que seus filhos deixarem o ninho. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada através destes princípios bíblicos para a criação dos filhos. Mas lembre-se, este não é o fim, mas apenas o começo. Cada dia traz novas oportunidades para amar, guiar e moldar o caráter dos nossos filhos. Que possamos abraçar essa sagrada responsabilidade com coragem, sabedoria e, acima de tudo, amor. Gostou do conteúdo? Então ajude o nosso canal se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário abaixo do vídeo e por fim compartilhe o nosso conteúdo. Até a próxima!